Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio da Wolfcast. Hoje um episódio bem especial. A gente trouxe dois assessores nossos do Grupo Wolf 360, da Wolf Consórcios, e a gente vai conversar sobre o assunto que eu acho que a gente domina um pouquinho, que é sobre consórcio. Quase não falamos disso, né? Só um pouquinho a gente domina. A gente fala todos os dias de consórcio, mas a gente vai falar de um consórcio diferente, o novo consórcio. E para quem tem dúvidas sobre o novo consórcio, o velho consórcio, o que dá para fazer com o consórcio, principalmente o que dá para ganhar dinheiro com o sistema de consórcio, escuta até o final que hoje tenho certeza que vai ter vários insights aí que vão ser bem importantes para a tua vida financeira. Aqui comigo, Bernardo, assessor da Wolf Consórcios, e Josias, assessor também da Wolf Consórcios. Sejam bem-vindos aí, vamos trocar ideia. Obrigado pelo convite mais uma vez, Pedro. Muito bom aí a gente tá podendo conversar, fazendo algo que a gente faz todo dia, né? Que é falar de consórcio. E mais uma vez aqui no podcast. Boa noite aí, pessoal, colegas, Pedro, Bernardo. É um prazer aí mais uma vez estar aqui com vocês, nessa mesa cheia de conhecimento. E vamos tentar passar um pouco do que a gente aprendeu nesses anos aí para os nossos clientes, sempre com aquele propósito bem definido, de ser a ponte para o sucesso do outro. Perfeito. Vamos lá. Começando, para vocês entenderem, vamos lá, falamos de consórcio, o que a gente vai falar é o velho, o novo consórcio. Eu queria começar com vocês. Eu também vou dar uma palhinha, mas vamos lá, eu queria começar com vocês. O que tu considera hoje o novo consórcio, B? Para ti, o que é o novo consórcio? Hoje, na verdade, o consórcio ele mudou muito, né? Antigamente era um produto que ele era muito mais visto para aquisição, voltado para aquele cliente que queria adquirir um imóvel, um veículo, e queria fazer isso de forma planejada. Era um produto um pouco mais engessado, mais semelhante a um produto de banco, né, que a gente tem hoje, e a gente sabe que hoje em dia virou uma ferramenta poderosa aí para se tornar um grande investimento, né? Hoje a gente tem aí várias situações de grupos de fidelidade, créditos de parcelas muito mais altos para clientes que são investidores. Mudou totalmente, né, o ramo do negócio. Eu diria que inverteu bastante a situação. O que tu acha sobre isso, Josias? Concordo contigo, B. Falou bastante coisa aí. O que tu falou foi bem colocado. E o novo consórcio hoje ele traz muitas possibilidades. Além da aquisição, que também é uma possibilidade com o novo consórcio, hoje ele é muito mais utilizado, na sua grande maioria, pelos nossos clientes, para critério de investimento. Seja ele alavancagem financeira, seja ele alavancagem patrimonial, seja ele para um possível capital de giro, se assim for necessário. Então, várias opções aí bastante interessantes. Então, a diferença do consórcio antigo para o novo consórcio, ela é bastante significativa. Legal. O que eu acho hoje, pensando um pouco vamos lá, eu sou um pouco mais antigo dentro do sistema de consórcio, né? Um pouquinho mais velho dentro do sistema de consórcio. O Josias já está há uns 4 anos. O B está quase 1 ano e já aí no sistema também. De tudo que a gente passou nesse período, ele foi mudando, mas principalmente um ponto principal, o que é considerado um investimento? Vamos lá, o que hoje é considerado um investimento? Quando tu coloca, sei lá, R$1 e te volta R$1,10, R$1,50, vamos lá, botei R$1.000, te voltou 1.100, voltou 1.050. É um investimento. Tudo exatamente, que te volta algo é alguma coisa que tu empregou, né? Empregou dinheiro, tempo, talvez, né? Recursos e tá te voltando, é um investimento. Então, dentro dessa lógica, o consórcio ele acaba sendo investimento por quê? Ele pode ser voltado para alavancagem financeira, que é vender a carta contemplada e obter o ágio com essa venda da carta contemplada, como ele também pode ser utilizado de uma forma bem agressiva até, a tu ter uma construção de patrimônio muito significativo. Que é o quê? Tu ter vários imóveis como fonte de renda. Ah, mas eu vou ter imóvel para morar, um monte de imóvel. Não, tem imóveis para fonte de renda. Uma fonte de renda passiva, né? Vamos lá, investir em tijolos, né? Investir em terrenos desde do nascimento de toda a civilização sempre foi muito bom. E tu ir para essa área de construção de um império, talvez, né? Se torna muito interessante e tu investir
pouco e tu ter uma rentabilidade significativa, se torna também muito, muito atraente. Mas eu investir pouco quanto? Vamos lá. Tu querer um patrimônio de 1 milhão, tu investindo R$2.800 por mês. Bastante interessante. É bastante interessante. E um ponto que eu acho interessante nós comentarmos também, Pedro e B, é em relação às coisas incomuns que tem os nossos clientes, né? Seja ele empresário, seja ele profissional autônomo, seja ele CLT, seja ele um profissional liberal. Se a pessoa busca investimento, a gente consegue auxiliar com um novo consórcio. Seja ele para qualquer situação, digamos assim, para qualquer... Me fugiu a palavra agora, Seja, vamos lá, qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de rentabilidade que talvez gostaria. Seja qualquer rentabilidade, seja ela comparado à rentabilidade de uma poupança, seja ela comparada a uma rentabilidade de renda fixa, ou até mesmo a gente consegue entregar muitas vezes uma rentabilidade renda variável, né? Maior do que a renda variável. Tem vários casos, tu deve ter também, o B com certeza, em que a gente consegue entregar aí uma rentabilidade muito maior do que uma renda variável e sem risco, né? Perfeito, perfeito. O que eu... Desculpa, já ia conversar, eu vou te interromper. Vai, Ferro. O que eu enxergo como? Antigamente fica muito claro na minha cabeça que quando a pessoa ia fazer um consórcio, ela tinha aquela ideia, cara, eu vou fazer uma compra planejada, onde eu vou pagar mais barato por essa compra, e ali encerrava a história. Hoje, na verdade, a gente tem parceiros de negócio, né? Hoje os clientes, eles se tornaram parceiros de negócio, porque na verdade a gente ensina um método de como que eles ganham dinheiro com o consórcio. Hoje, na verdade, o consórcio é uma forma de ganhar dinheiro. E aí a gente, com essa fórmula que a gente dá essa assessoria para os nossos clientes, a gente ensina eles a ganharem dinheiro com o consórcio e isso vira uma parceria de anos. Então hoje a gente tem clientes que investem anos com a gente, que vão continuar investindo. Por quê? Porque a gente presta essa assessoria e ensina como que ganha dinheiro com consórcio. Seja alavancando o patrimônio, que a gente pode falar melhor sobre isso depois, seja rentabilizando através da venda da carta, então seja fazendo capital de giro para investimento. Então a gente consegue mostrar que em 3 possibilidades a gente consegue gerar muito dinheiro para o nosso cliente investindo em consórcio. E então essa visão que eu acho que o cliente de hoje em dia tem, e antigamente ele tinha, mudou muito, né? Era uma questão muito mais voltada para, cara, simplesmente um crédito barato e aquisição, e hoje, na verdade, se tornou um negócio, né? Perfeito. Investir lucrativo. Exato, investir com a gente se torna um negócio. Pô, o cara é empresário, ele ganha muito bem já por mês, ele tem uma renda ótima, e ele é parceiro de negócio porque ele quer construir uma fonte de renda passiva através dos nossos investimentos em carta de crédito. Então, é uma parceria de negócio, né, hoje. Na verdade, hoje um cliente, um investidor, né, um cliente que visa o lucro, ele normalmente não quer perder dinheiro. Exatamente. Vamos lá, primeira regra do Warren Buffett, que ele fala, não perca dinheiro, né? Então, tipo, até quando a gente começa a conversar com alguns clientes investidores, e muitos deles falam assim, cara, não quero consórcio por causa que, vamos lá, não vou pagar para administrar meu dinheiro, vou pagar, e daqui a pouco eu não vou demorar muito para ser contemplado, eu prefiro ter o dinheiro na mão ali e não o dinheiro tá comigo, eu vou fazendo mais dinheiro. O cara que tem dinheiro, ele sabe fazer dinheiro. Exatamente. Só que daí qual que é a proposta desse novo consórcio, dessa nova ideia, desse novo projeto? Que é tudo a questão de um projeto. É fazer com que o cara que sabe fazer dinheiro, que ele faça mais dinheiro. Perfeito. Né? Então, tipo assim, o que é o consórcio? O que é esse tipo de consórcio? É uma ferramenta que te permite ir mais além. Uma outra coisa legal, vamos lá. Tá muito na moda se falar de imóveis de leilão, né? Bastante. Tá muito na moda se falar de imóveis de leilão. Agora pensa comigo. Por que as pessoas compram imóveis de leilão? Elas compram imóveis de leilão por causa que elas querem comprar por um valor mais abaixo de mercado e depois revender esse imóvel e ter, às vezes, fazer alguma reforma ali, etc. E revender tem um lucro em cima, certo? Certo. É interessante? É interessante, Muito óbvio que é muito interessante, vai ter uma rentabilidade. Então, tipo, tô buscando uma rentabilidade significativa com essa operação, só que eu tenho que achar um imóvel certo, um lugar certo, eu tenho que... Vamos lá, é uma série de fatores para conseguir chegar nessa situação.
É interessante? É lucrativo? Sim. Mas eu consigo vários imóveis, tipo, do dia para noite? Não, eu tenho que estar estudando esse mercado para ver quais são as melhores opções, ir lá e comprar esse imóvel. Agora, se tu pode, por exemplo, ter um capital de giro, de certa forma, barato para, vamos dizer, ir lá e depois comprar esses imóveis de leilão... Inclusive fazer ofertas de compra à vista, abaixo do valor de mercado, porque tu vai ter dinheiro à vista para comprar, se torna mais interessante. Com certeza. Poder de barganha, né? Poder de barganha. Então, tipo assim, vamos lá. Se eu for fazer uma conexão, imóveis de leilão, o cara comprou mais barato, mas teve que procurar muito aquele imóvel certo para comprar. Agora, tu pode fazer a mesma coisa com qualquer tipo de imóvel na questão do consórcio, se for analisar por esse lado, né? Vamos lá, eu paguei 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Vamos dizer que eu paguei 50 mil reais. Paguei 50 mil reais durante um período. Vamos dizer que eu paguei, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Durante 30 meses eu paguei 2 mil reais. Paguei 2 mil reais, eu paguei quanto? Paguei 60 mil. Desses 60 mil eu teria um crédito entre 500 e 700 mil reais, um crédito líquido para fazer uma aquisição de um bem. Se eu for falar, 60 mil vai dar ali 10, 12% como se fosse 12% de entrada para aquisição de um imóvel. Só que esse imóvel, quando depois ele estiver alocado, o próprio inquilino vai estar pagando as parcelas, certo? Se for um aluguel tradicional. Se for um aluguel em cima de Airbnb, vai estar sempre sobrando ainda mais, tendo uma rentabilidade maior, vai estar sempre sobrando um valor até maior, certo? Exatamente. Então vamos dentro de uma lógica. Eu posso fazer isso com financiamento? Posso. Só que o problema é que daí a taxa efetiva do financiamento vai fazer com que a parcela não consiga cobrir. O valor de aluguel não cobre o valor de parcela. E aí essa tática de alavancagem ela acaba não fazendo tanto sentido. Dá pra fazer? Dá. Mas não é uma operação tão lucrativa. Também e aí entra muito dentro do nosso negócio, né? Também, mas tem uma outra coisa. Vamos supor, vamos entrar dentro de uma lógica que talvez ele tenha a mesma parcela que ele teria de um consórcio. Certo? Certo. Vamos dentro dessa lógica. Não vamos nem dizer que tipo, a parcela ficou maior. Vamos dizer que ficou a mesma parcela. Só que o financiamento ele é de 30 anos. Exatamente. Um consórcio, normalmente, ele é 15 e 17 anos. Agora, vamos supor que tu pagou 30 meses. E vamos dizer que seria um consórcio de 15 anos. Né? Eu paguei ali 2 anos e pouquinho, então me sobraria 13 anos praticamente para pagar. Agora eu te faço uma pergunta. Josias, tu tá com mais ou menos uns 40 anos, certo? Certo. 40 anos mais 12 dá quanto? 52. 52, se fosse 13 anos, 53, né? Agora, se eu pego um financiamento e boto 30 anos em cima, tu teria quanto? 70 anos. Nossa senhora. 72, 73. Então, tipo assim, pensa uma coisa comigo. O que é melhor? Tu aproveitar esse imóvel com 70 anos? Ou tu aproveitar esse imóvel com 52 anos? Pô, não. Essa aí é fácil. Não tem lógica. Não nem responder, né? Não tem lógica. Então, tipo assim, o porquê que é interessante investir em cartas de crédito? Primeiro, o prazo ele acaba sendo mais reduzido. Segundo, eu posso investir num valor de parcela muito mais baixo, onde que esse valor baixo de parcela eu vou ter um crédito muito significativo. Um exemplo, 1 milhão, né, de reais com 2.800 reais de parcela, ou 700 mil reais com 2 mil reais de parcela. Então eu vou ter com um crédito muito alto, né, e com uma parcela muito baixa. Então eu não estou, né, colocando muito dinheiro para fora para um crédito tão alto, né? E isso que começa a ser um negócio interessante. Um outro ponto a ser observado, desculpa até te interromper aí, Pedrinho, que me veio na cabeça agora, se a gente for analisar os nossos cases com os nossos clientes do grupo Wolf 360, a gente percebe que na grande maioria deles, ou em boa parte deles, tu não chega a investir nem 20% do valor do imóvel para já conseguir adquirir eles. Sendo que a gente sabe que no financiamento, na sua grande maioria, tu tem que dar de 20% a 30% do valor de entrada no ato da compra. Claro, vai depender muito da questão do score, mas os 20% ele é padrão. Exatamente. Padrão de mercado. E como no nosso novo consórcio, nessa metodologia de investimento para alavancagem patrimonial, a gente paga somente a parcela desde o início, acaba que na média a grande parte dos nossos clientes contemplam antes de pagar 10%,
que antes de pagar os 20% em parcelas parceladas. Então, além de tu te descapitalizar menos, tu ainda te descapitaliza de forma parcial, em parcelas mensais, o que facilita bastante para os nossos clientes. E acaba sendo muito mais conveniente ainda e econômico nessa modalidade, parcelado. Perfeito. Certo? Então esse planejamento acaba sendo muito mais atrativo para os nossos clientes. Como a gente se especializou, né? Empresários, investidores, pessoas que já têm conhecimento sobre negócio, sobre os investimentos. Uma coisa que eu falo muito com os meus clientes é, cara, pensa comigo. Para te acumular 400, 500 mil reais, é rápido no teu negócio. Tu consegue acumular esse capital. Faz sentido para tu descapitalizar todo esse valor, que com esse valor na tua conta tu faz muito mais dinheiro em imóvel? Não, não faz sentido. É muito mais fácil tu ir construindo patrimônio e esse patrimônio for sendo pago por um inquilino em tempo simultâneo do que tu tá descapitalizando grandes aportes, se a gente for para uma ideia de capital próprio, com investimento. Então não faz sentido. Cara, se eu tenho como investir um valor, sei lá, 5, 10 mil, 15 mil reais em parcelas mensais para gerar um patrimônio de milhões, sem ter que descapitalizar nada e ainda colocar uma pessoa para pagar esse patrimônio para mim, faz muito mais sentido, na minha opinião, como empresário, eu preservar o meu capital, investir na minha própria empresa, investir em outros negócios de giro mais rápido, do que eu colocar todo o meu capital imobilizado no imóvel. Faz muito mais sentido assim, eu vou investir muito menos e vou ter uma rentabilidade muito maior sobre esse imóvel. Exatamente. Então é algo que a gente sempre conversa. Cara, por que tu vai lá congelar capital em patrimônio, se tu pode construir esse patrimônio em tempo simultâneo? Sabe qual que é eu acho que é a dificuldade? O tipo de investimento consórcio, ele nunca foi visto como investimento. Sempre foi visto só como uma forma de ter um crédito barato, talvez, ou um crédito barato que ainda por cima demora. Sempre foi visto dessa forma. Só que, vamos lá, todas as situações, né, como tudo na vida, pô, o mundo de 10 anos atrás, ele é completamente diferente do mundo atual. Às vezes 5 anos mudam, mas hoje, de um ano para o outro, às vezes já mudou muita coisa, certo? E os produtos, eles também mudam, né? Diferente da Coca-Cola, que permanece ali a mesma situação, o mesmo jeitinho. Diferente do Big Mac, que é sempre do mesmo jeito. Tu vai para qualquer país do mundo, o Big Mac é sempre o mesmo. Vai pro McDonald's, pega o Big Mac é sempre o mesmo. Coca-Cola, sempre a mesma. Mas a maioria dos produtos, né? A maioria dos produtos, eles acabam se adequando ao mercado e vão, né, melhorando. Exatamente. E a questão do sistema de consórcio também aconteceu a mesma coisa. Só que daí vamos parar para pensar, fazer uma analogia, tá? Eu vejo o produto consórcio como uma ferramenta, tá? Correto. Eu vejo o produto consórcio como uma ferramenta. Vamos pegar uma ferramenta qualquer. Vamos supor que eu pegasse uma furadeira. A furadeira, ela tem uma finalidade e algumas outras pessoas utilizam ela com algumas outras finalidades. Mas eu posso utilizar a furadeira como um martelo? Martelar com a furadeira? Não. Não vai dar certo? Não vai funcionar. Agora, se daqui a pouco tu conversa com alguém que não entende muito bem, o cara não vai saber exatamente como é que funciona. Ou daqui a pouco vai lá e ainda vai botar ali, vai num fio lá de uma parte elétrica e vai ainda tomar um choque, né? Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Não adianta ser só a ferramenta, tu tem que saber manusear a ferramenta. Exatamente. Tu tem que saber utilizar a ferramenta. E dependendo da ferramenta, tem algumas pessoas que conseguem te agregar, te instruindo a melhor forma de utilizar a ferramenta. Isso que eu acho que é um diferencial nosso, Pedro. Porque a gente não entrega um crédito e uma parcela na mão do cliente. A gente entrega um projeto onde ele consegue ver do início ao fim o que vai acontecer com o dinheiro dele através das cartas de crédito. Então ele sabe qual o caminho que ele vai percorrer. Então fica muito simples, a gente entrega ele, cara, é isso aqui, tu vai colocar isso, tu vai ter isso aqui de retorno. É simples, é essa linguagem que a gente conversa. É algo prático, né, eu ia dizer. Exatamente. Então fica muito mais fácil. Como é que eu vou apresentar uma novidade ou algo que é muito bom, que tem potencial, se eu não vou ensinar o cara a mexer com esse produto? Isso que eu acho que é talvez um problema até do passado do produto. As pessoas talvez não sabiam manipular tanto esse produto, ter tanto conhecimento sobre ele. E hoje a gente sabe que, pô, é uma ferramenta maravilhosa para fazer dinheiro. De várias maneiras, inclusive, né? O que é legal, às vezes pergunta assim, tu é vendedor de consórcio? Eu falo, não.
Não sou vendedor de consórcio. O pessoal corre, né, Pedro? Não é nem tanto por esse lado. No fim das contas não é mesmo. Cara, vamos lá. Pensa uma coisa. Vamos dentro das pessoas novas. Entraram 3 pessoas novas com a gente no time agora recentemente, certo? Elas foram ensinadas a vender consórcio? Elas foram ensinadas sobre o produto consórcio? Inicialmente não. Não foram. Inicialmente não. Inicialmente elas foram ensinadas a entender um pouco mais de economia, entender como é que funciona o mercado financeiro, entender como é que funciona normalmente as pessoas e como elas lidam com o dinheiro. Entender outros tipos de investimentos também, entender outros tipos de investimentos, fazer comparação dos outros tipos de investimento com daí sim a possibilidade em consórcio, com a possibilidade de investimento através de consórcio, sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado global, sobre sonhos, objetivos, metas de vida, para depois, por último, entender um pouco mais sobre o produto consórcio. E daí, quando a gente fala isso, eu tô falando que a gente tá, vamos dizer, fazendo com que as pessoas que trabalham com a gente não aprendam o produto consórcio. Não é isso. Não é isso. É que, na verdade, na minha opinião, e talvez eu quero também a opinião de vocês, mas na minha opinião, a gente, vamos dizer assim, vender o produto consórcio, ele é fácil quando tu consegue achar, vamos lá, o objetivo que a pessoa deseja, vamos dizer, uma independência financeira, tirar o pé lá na frente. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas. Uma das formas é diversificar a carteira com investimentos através de cartas de crédito, através de consórcio. Mas também tem que ver que não é todos os consórcios que vai te permitir fazer isso. Exatamente. Não vai ter a mesma rentabilidade. Tu não vai conseguir exatamente da mesma forma. E aí entra um problema de fato. Por causa que às vezes as pessoas acham que é qualquer um. Só que não. É como qualquer tipo de profissão. Tem pessoas que conseguem te levar para essa possibilidade de ter rentabilidade com o sistema de consórcio, até mesmo com o sistema de leilão. Ou vai dizer que não tem um monte de cara guru da internet que vende essa ideia de leilão? Tem. Agora, tem muitos caras ali que são realmente especialistas que fazem isso e conseguem ajudar outras pessoas a ganhar dinheiro no sistema leilão. De leilão, por exemplo. Assim como tem na questão do consórcio. Assim como tem de outras formas também. Eu vou dizer agora que investir em renda fixa ou investir em renda variável ou em fundos imobiliários ou sei lá, outras formas de investimento é ruim? Não, também são boas. Só que, tipo assim, depende pro perfil financeiro da pessoa, se é um perfil mais conservador, mais moderado, mais agressivo. Depende se a pessoa já é um investidor há mais tempo, se ela está começando agora. Então, para cada tipo de pessoa, a gente vai ter que analisar de uma forma diferente. E analisando de uma forma diferente, daí sim a gente vai trazer um projeto. E, inclusive, até para investidores que são do mercado imobiliário, que estão acostumados a fazer vários negócios no mercado imobiliário. Cara, compra imóvel em leilão, eu compro imóvel na planta, e que eles sabem o tipo de operação. Muitas vezes na abordagem ele fala, cara, mas meu negócio é de giro rápido, eu compro por 400 um imóvel e vendo ele a 600 mil em um mês. Tenho 200 mil de lucro. Eu falei, cara, show de bola. Perfeito, essa estratégia é ótima, mas eu vou te apresentar uma outra. Me diz uma coisa, com essa tua estratégia, tu consegue comprar um imóvel de 1 milhão por 60 mil? Tu consegue com essa estratégia? E o cara fala, não, mas eu faço 200 mil reais de lucro. Ótimo, tem que continuar fazendo isso. Mas eu vou te mostrar uma forma de tu investir menos num imóvel e fazer alguém pagar ele pra ti. Então é uma forma diferente, não quer dizer que tu tenha que fazer só dessa maneira. E nem dizer que uma é melhor ou pior que a outra. Exatamente. Depende muito do objetivo dos nossos clientes, depende muito do perfil do investidor que a gente atua, depende da região também, porque vamos dizer que região metropolitana, se tu for comprar, como o Pedro citou ali no início da nossa conversa, se tu for comprar um imóvel para botar em Airbnb, algumas regiões metropolitanas, tua vacância não vai ser a mesma do que se tu comprar numa região turística, por exemplo, o litoral de Santa Catarina, o litoral da região sudeste, ou até mesmo muitos clientes nossos que é comprar no Nordeste, algum imóvel. A gente sabe que a vacância não vai ser a mesma, dependendo da região, dependendo do objetivo. Então
focando no que o cliente deseja, no perfil do cliente, tanto financeiro quanto de objetivos, a gente consegue direcionar ele sempre para a melhor solução. E o que é legal dentro disso tudo é que, tipo assim, vamos lá, se olha para a pessoa, por exemplo, como um vendedor de consórcio, se eu tenho que ter noção de mercado imobiliário, se eu tenho que ter uma noção de mercado a nível país, não é questão de região, tem que ter mais ou menos uma noção do mercado do país. Significa que eu sei de tudo? Saber de tudo um pouco, mas claro, daí a gente tem parcerias onde que essas parcerias vão nos ajudar com a outra parte do processo. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai até um determinado ponto onde que no final a gente quer demonstrar o quê? Ó, estamos te entregando aquela rentabilidade que a gente conversou, que era de tanto a tanto ali, estamos te entregando essa rentabilidade através desse projeto aqui. Tu não vai querer fazer outro investimento conosco? Óbvio que sim. Por causa que a rentabilidade é boa, quando a rentabilidade é boa e diferente das demais, a pessoa vai querer ir para repetir a operação. Perfeito, Pedro. E o trabalho que a gente faz, eu até te pergunto, Bolsa de Valores é bom? É bom, claro que é bom. Se tu sabe operar nela, né? Claro. É igual carta de crédito. Se tu não souber operar e não tiver assessoria, ela não vai ser boa pra ti, tu não vai ter uma experiência boa. Agora, se tu souber entender a finalidade, souber manipular a carta de crédito, ela vai ter um potencial enorme na tua mão. Só que tu precisa entender. Deixa eu agora entrar para uma outra via, tá? O que vocês acham, por exemplo, que um cara que se ele tem dinheiro, ele faz dinheiro, tá? O que ele faria se ele tivesse hoje uma taxa de 0,10% ao mês de custo de capital? Sendo que hoje, tipo assim, vamos lá, uma taxa de Home Equity vai estar em torno de 1,30 a 1,80, por exemplo. Ao mês? Ao mês, que seria um Home Equity seria um empréstimo com garantia imobiliária, por exemplo, né? Vai estar mais ou menos dentro dessa faixa de valores. E eu poder falar pro cara, pô, eu consigo te entregar uma taxa ali próxima de 0,10% ao mês, através de planejamento. Ele falou, cara, eu quero. Sim, mas é através de planejamento. Se tu, por acaso, quiser, a gente pode conversar, eu posso te explicar, e tu vai ver que provavelmente tu nunca pensou por esse lado na vida, e tu pode ter, de tempos em tempos, um baita capital para trabalhar, onde que tu não vai estar descapitalizando quase nada, né? E tu vai ter uma taxa absurdamente baixa. Te garanto que tu não vai ter nenhuma outra taxa assim no mercado. O empresário que ele tá atento às oportunidades, quando ele senta para conversar e escuta uma taxa dessas para Home Equity, faz muito sentido para ele. Porque ele é um cara que, se ele é um cara planejado, organizado, ele já sabe que de tempos em tempos ele vai ter aquele capital de giro para investir na empresa dele em novos negócios de uma forma barata, de uma forma planejada. Então acaba fazendo muito sentido, porque a gente está entregando um planejamento com um prazo, um período médio, e aí fica muito simples dele jogar esse capital. Pensa comigo, por que eu não vou fazer uma dívida de alavancagem se eu tenho uma taxa de 0,10 ao mês? Não faz sentido. O cálculo é simples, né, Pedro? O dinheiro tem que trabalhar para mim, e não o inverso, né? Vamos calcular de forma mais objetiva, mais simples, só para o pessoal ter um entendimento. Se eu tenho uma taxa hoje que eu pego um capital emprestado e tenho uma taxa de 0,1% ao mês, eu pego R$1 milhão, a uma taxa de 0,10 ao mês, certo? Se eu aplicar esse 1 milhão em uma renda fixa, que é uma operação relativamente segura e fácil. Segura e relativamente fácil, exatamente. E eu consigo uma taxa de 0,6, 0,8% desse capital. Eu já estou ganhando 0,7 da operação. Eu já estou ganhando 0,7 Perfeito. Na operação. Só que sabe o que é legal? A maioria das pessoas que normalmente querem um capital de giro, muitas vezes elas são empresários ou algo relacionado a negócios. Exatamente. E na maioria das vezes, quando é algo relacionado a negócios, elas conseguem ter uma margem de lucro muito significativa. Então não vai ser essa margem de 0,6, 0,7, vai ser às vezes uma margem de 10%, uma margem de 20%, ou às vezes uma margem de 5% que seja. Mas uma margem muito significativa, eles querem dinheiro para fazer mais dinheiro. Né? Então, tipo assim, faz todo sentido. Só que qual que é o problema? Brasileiro, muitos brasileiros, eu vou generalizar um pouco, mas vamos lá.
muitos brasileiros são imediatistas. Vai generalizar e provavelmente não vai errar, né, Pedro? Mas vamos lá. É verdade. Muitos brasileiros são imediatistas. E por serem imediatistas, às vezes eles não fazem o melhor negócio. Agora, me diz uma pessoa que se planejou, esquece consórcio. Me diz uma pessoa que se planejou para chegar em determinada situação, num determinado destino, pensando em variáveis, né? Um planejamento bem significativo, bem contundente, que não chegou até o objetivo. Todo mundo chega. Todo mundo chega. Agora, se eu desistir no meio do caminho, óbvio que eu não chego. Então, eu não estou nem falando de consórcio, estou falando de qualquer coisa na vida. Então, através de planejamento, eu chego lá. Então, o que a gente faz hoje, na verdade, é um planejamento para determinadas situações que depende daí de características de cada pessoa. Não, e até pegando um gancho ali que o Pedro tava falando, eu tava lembrando de um cliente quando ele tava falando. Daí eu lembrei porque é recente, tava conversando com o cliente agora há pouco. Cara, olha só, um capital barato desses, um capital de giro barato desse na mão de um cara que sabe fazer dinheiro, o retorno é muito grande. Porque teve um cliente meu que a gente tava programando um capital de giro que seria em torno de 700 mil reais esse capital de giro com consórcio, nessa taxa de 0,10. Olha só, o que ele tava falando pra mim. Cara, eu vou utilizar esse capital de giro para investir em aluguel de maquinário no meu negócio. Só para te ter uma noção, Bernardo, eu consigo, com 300 mil reais, alugar uma máquina que me gera um aluguel de 20 mil reais mensais. Então, com esse capital de giro que a gente está programando com essa taxa de 0,10, eu vou conseguir comprar 2 máquinas e isso vai me gerar um aluguel de 40 mil reais mensais. E ele vai pagar uma parcela de 3.500 reais mensais. Só que, sabe o que é legal? Vamos lá. Eu vou falar um pouco de coisas que a gente às vezes utiliza até na hora na hora da venda, certo? Sei que vai ter muito concorrente nos assistindo, não tem problema. A ideia é o que, cara, às vezes a gente falar um pouco do que a gente faz para também entender, pô, o porquê que acontece isso com fulano de tal, por que mudou até a forma de abordagem, de falar e de né, se comunicar mesmo com esse tipo de público mais investidor. Vamos lá. Existem 3 formas hoje de tu ganhar dinheiro, certo? Existe profissão, existe negócios e investimentos. Correto. Qual que é a maneira mais fácil? Eu usar um pouco ali da minha profissão, uma porcentagem da minha profissão para jogar aqui nos investimentos, né? E fazer aqueles investimentos irem rendendo um valorzinho por mês. Mas onde que eu ganho mais dinheiro é na profissão. Certo. Depois de um tempo, eu tenho um valor significativo nos investimentos e eu vou jogando para alguns tipos de negócios. Só que qual que é a diferença dos 3? Tempo. O tempo que eu emprego em cada um deles. Profissão me gera mais tempo, onde que normalmente eu ganho mais dinheiro também. Então eu fico mais tempo na profissão, né? Daí depois eu acabo jogando ali para os investimentos onde que não me gera muito tempo para mim normalmente olhar a questão dos investimentos, só vai gerando aquela rentabilidade. Só que se eu jogar para os negócios, vai me gerar um pouco de tempo que eu vou ter que analisar aqueles meus negócios para ver se estão sendo interessantes, para ver se eu estou tendo lucro, mas também me gera um pouco mais de receita. Qual que é o segredo para tirar o pé? Eu fazer com que eu consiga aplicar dinheiro em investimentos e negócios para que eu consiga tirar o pé ali na frente e a profissão vire um hobby. Esse é o sonho de qualquer investidor. É isso. Só que daí o que a gente faz? Vamos lá, pensando um pouco no nosso negócio. Pensa um pouco como no nosso negócio. A pessoa vai colocando um capital. Vai colocando capital. No momento que ela contempla, ela pode utilizar ele como investimento, ter uma rentabilidade absurda, ou ele pode utilizar como um negócio. Que é comprando imóvel, colocando, por exemplo, para alocação, certo? Ele virou um negócio, por causa que é um negócio que vai estar gerando uma receita para ele. Às vezes as pessoas acham que o negócio é só quando eu tenho uma empresa. Não. Qualquer tipo de negócio que te gere uma receita recorrente ali, que tu tá investindo tempo e dinheiro, se transforma no negócio. Vamos lá, um cara hoje que começou a trabalhar um pouco mais na Bolsa de Valores. Eu conheço algumas pessoas assim, certo? Virou um negócio? Virou um negócio. Virou um negócio mas é minha profissão.
minha profissão é outra e eu invisto um pouco nas bolsas de valores, só que eu tô toda hora ali mexendo para às vezes vender, comprar, etc. Cara, virou um negócio para ti. Tu tá gerando um pouco mais de tempo, não é mais um investimento. Só que qual que é o segredo do nosso negócio? Ele é um investimento. E pode se transformar no negócio, mas ele é um investimento. Então tu não precisa de tempo, é só um capital mínimo para ir aplicando mensalmente. Faz sentido ou não faz? Na verdade, faz muito sentido. O cliente, na verdade, ele só investe um valor mensal, a gente faz todo o trabalho, a gente faz toda a estratégia e entrega pronto para ele. Ele só tem que colocar um valor de aporte mensal. Simples, né? É algo básico. Inclusive, o negócio vira uma brincadeira forte aí, né? Vamos pensar numa situação assim, que esse dia eu tava explicando pro cliente, ele falou, cara, ele tava falando pra mim, vai longe esse negócio de vocês, né? Eu falei, vai longe. Daí eu tava citando um exemplo pra ele. Cara, imagina, vamos supor dessa carta de 1 milhão aí, que tu investiu 2.795 e que tu contemplou ela. Vamos lá. Tu contemplou essa carta e tu quis fazer uma alavancagem financeira. Na época ali tu queria rentabilizar. Então aí na venda da carta de crédito te gerou uma venda de 220 mil reais. Vamos supor que tu vai pegar esses 220 mil e tu vai aplicar numa renda fixa. Esses 220 mil reais, eles vão te gerar um valor que vai estar pagando a parcela da próxima carta e tu pode seguir com aquele investimento mensal que tu já estava fazendo. Ou seja, tu vai dar um upgrade de crédito, vai conseguir pegar um crédito maior, que quem tá pagando boa parte desse crédito, na verdade, foi a tua primeira carta de crédito. E assim tu vai fazendo sucessivamente. Então, vira uma bola de neve positiva, né? A famosa estratégia da bola de neve. Então, a gente tem vários mecanismos, né, para ganhar dinheiro com consórcio. Só precisa ter conhecimento. Conhecimento, ter uma assessoria. Ter conhecimento. Tem alguns profissionais muito bons no mercado também, mas o que eu quero dizer, cara, se tu tem o conhecimento, se tu tem assessoria, se tu é um cara que paga em dia, que tu de repente fez o negócio certo. Eu vou falar um negócio agora. Eu não sei se eu falo, se eu não falo, mas eu vou falar, azar. Cada um trabalha da forma que acha mais interessante. Mas tem muitos profissionais no mercado vendendo uma ideia, tá? Vendendo uma ideia que, no final das contas, ela é uma ideia que talvez, às vezes, não dá certo. A chance de não dar certo é muito grande. Certo? Até sei o que tu vai falar. Já tô imaginando. Eu quero me meter nesse assunto aí. Tá, ele quer polêmica. Eu quero me meter um pouco nesse assunto. Hoje é o dia de polêmica. Ele quer polêmica. Deixa eu falar um pouquinho dessa parte também. Vamos lá. Eu sou um cara que eu gosto de utilizar muito a calculadora HP. E eu gosto de utilizar muito a planilha de Excel. Para ver nos números se bate ou se não bate os cálculos. Certo? Nada mais justo. Tipo assim, contra números não tem argumento. Não tem argumentos. Certo? E dentro dessa lógica, eu comecei a analisar para nós, até para a gente criar o método Lobo também, quais tipos de crédito que são interessantes e por que eles são interessantes. Certo? Certo. A parte de venda da carta de crédito contemplada é muito significativa, que a gente chama de alavancagem financeira. Certo? Certo. Então, tipo assim, vamos lá. O que é alavancagem financeira? É tu ir pagando um determinado valor, né? Alavancagem financeira com cartas de crédito, tá? Tu ir pagando um determinado valor todos os meses, até que num determinado momento tu é contemplado através de sorteio ou os lances que a gente fica ofertando para esse cliente. E tu tem um crédito disponível para usar. Se tu não quiser usar, tu pode vender e ganhar um lucro muito significativo e tu não tem mais aquela parcela para pagar. Perfeito. Né? Não tem mais aquela parcela para pagar. O que acontece? Na parte de alavancagem financeira, muitos negócios sim dão certo, mas alguns negócios não dão certo. Tipo, não dão certo no ponto que eu quero dizer de um período positivo para que eu tenha um lucro muito significativo. Para que seja um investimento que seja um pouco fora do padrão do mercado isso financeiro. Aí. Então, tipo assim, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Se tu pegar hoje um crédito bom, que ele tem um valor líquido bom, se por acaso passar desse período, que esse período vai normalmente até uns 50 meses... Sem contar os reajustes? Mais ou menos até os 50 meses. Claro, se eu ganhar no sorteio, pode ser até o mês 70. Né? Mas tipo assim, pô, já é um período bem significativo, então é um investimento atraente. Mas pode ser que passe, certo? Se eu passar de 50 meses... pode acontecer de não ser uma rentabilidade tão atraente a venda da carta de crédito. E às vezes seria interessante eu ter investido de outra forma. Certo? Certo.
Só que se eu passei de 50 meses e eu faço uma alavancagem patrimonial, a rentabilidade é absurda. Melhor do que qualquer outra coisa no mercado. Certo? Certo. Mesmo se eu passar desse período. Certo? Só que qual que é o detalhe? Tem alguns gurus da internet que vendem... Agora a polêmica. Ó a polêmica. Tem alguns gurus da internet que vendem a estratégia de fazer inúmeras cartas baixas. Então vamos fazer uma lógica aqui. Eu fiz 10 cartas de 100 mil. 10 cartas de 100 mil. Vamos supor que tu teve 5 cartas, um lucro absurdo. Outras 2 cartas tu teve um lucro mais ou menos. E as outras 3 cartas tu teria prejuízo. Ou empate técnico. Vamos supor que teve prejuízo. Quando tu olha para aquelas 3 e tu vê que tu não ganhou dinheiro da forma como gostaria, tu já começa a olhar para o negócio como o tipo de negócio não é tão atraente. Um negócio ruim. Um negócio ruim. E às vezes o negócio não é ruim, o negócio é bom. Só que o que foi dado de ideia não foi a melhor ideia, não foi a melhor proposta. Por quê? Vamos supor, 10 cartas de 100 mil, se eu ganhasse em cima de lance, vamos dizer que eu teria 70 mil reais nessas 3 cartas. Só que se eu ganhei a primeira carta 70 mil, tu vai olhar assim, o que eu compro com 70 mil? Eu não compro nada. E daí, tipo assim, eu tenho um crédito de 70 mil, eu sou um cara que ganho super bem, eu vou olhar para aquele negócio assim, que merda que eu fiz? Não e daí, faz sentido não isso aqui faz pra sentido pra mim isso aqui. E daí ele vai falar assim, tá, mas esse negócio de consórcio eu não quero mais, esse negócio é ruim. Não, foi só por causa que tu não fez o crédito que seria mais interessante. Não foi feita a estratégia correta. A estratégia correta. O que poderia ter sido feito, por exemplo, para essa mesma pessoa? Com o mesmo valor de parcela? Fazer 4 cartas de 300 mil. Ou fazer 2 cartas de 600 mil. Mas, ô Pedro... Vai dar praticamente o mesmo valor de parcela. E quando o cara tem essa carta contemplada, mesmo que, vamos lá, 2 contemplou num período maravilhoso e uma demorou um pouco mais de tempo, tu tem um patrimônio que alguém vai estar pagando pra ti pro resto da vida. Então, vamos lá. A ferramenta é a mesma. A estratégia é diferente. É diferente. E faz toda a diferença. Completamente. Não, e eu tava falando até, isso acontece agora porque... Agora deu confusão, isso daí vai dar um rolo, cara. Esse aí vai dar um rolo. Esse assunto vai longe. Isso vai dar rolo, cara. Esse assunto vai longe. Bah. Deixa eu até remangar a manga aqui. Cara, mas isso acontece muito porque, na verdade, o vendedor ele não se coloca no lugar do cliente que ele tá atendendo ou que ele busca atender. Por quê? Eu tenho que colocar no lugar do empresário. Se a gente tem a gente atende esse público, eu tenho que me colocar no lugar dele. Vamos pensar comigo que eu tive pensando em alavancagem financeira. Eu tô numa situação muito boa. Eu contemplei uma carta minha em 1 ano. Uma carta de 1 milhão em 1 ano. Então eu investi, cara, só 33 mil ali e eu vou ter um retorno dela, vamos supor que eu contemplei por sorteio. Melhor cenário possível. Vou ter um retorno de 260 mil. Então olha só, um lucro de 230 mil. Só que, cara, o que o cara não pensa às vezes é que o que um empresário investidor que já tem patrimônio vai olhar? 1 ano para eu fazer 230 mil ou eu comprar um imóvel de 1 milhão por 33 mil? O que tu acha que vai fazer mais sentido para esse empresário? Depende. Depende muito, porque daí é um ponto de vista, tá? É um ponto de vista. Vai de cliente a cliente. Vai ser um ponto de vista. Eu não tô dizendo que não vai ser muito bom ganhar 200 mil reais de lucro. Tá cara, louco? vai ser uma dor de cabeça boa. Dor de cabeça positiva. Mas em que negócio que eu vou estar comprando um imóvel de 1 milhão por 33 mil? Não tem. Não existe. Aí não existe. Só que, por que eu vou falar que depende? Existem períodos da vida, né, de idade, né, e da parte financeira também. Períodos da vida da parte financeira. Se é uma pessoa que está emergente, muito provavelmente a pessoa venda. Se é uma pessoa que já tem uma vida estável financeira, no sentido de tipo assim, eu já tenho alguns patrimônios, eu tenho um dinheiro em renda fixa, em renda variável, eu falo assim, legal, investimento, eu ganhei uma rentabilidade muito absurda. Só que no momento que ele olha o que ele pode fazer com um patrimônio com aquele valor, ou até mesmo através de capital de giro, o cara olha assim e daí ele se cega. Daí ele, não vou vender, vou usar. E daí é outra questão, que daí é o que tu estava falando. Mas o que eu quero dizer é só que depende muito da fase da vida financeira daquela pessoa.
do tipo, inclusive, do cliente, de como é que tá as perspectivas dele em relação, né? Mas é engraçado porque às vezes a gente mostra, cara, pensa comigo, tu colocou 33 mil, aí a gente vai lá e corrige o imóvel conforme o índice do NCC e mostra pra ele, ó, isso aqui vai te gerar um patrimônio depois de tanto tempo desse tamanho. Esse patrimônio vai te gerar essa renda passiva vitalícia. Faz sentido pra ti? Às vezes investir 33 mil e tá gerando uma renda passiva aí de 10, 12 mil reais. Normalmente, quando é casal, dá briga, né, Pedro? Dá, porque um quer vender, o outro quer comprar, e meu às vezes um quer vender, outro quer usar, e daí dá um probleminha aí. Não, e é um problema bom, né? Claro, é um problema bom. Pô, tô ganhando dinheiro das duas formas, como é que não vai ser uma situação boa? Mas aí vai muito da assessoria, né? A gente é transparente na hora de atender o cliente. Cara, vamos lá. Tu quer a minha opinião? No médio e longo prazo, eu vou sempre para construção de patrimônio. Eu vou sempre. Não tem como discutir, são números. Não, são números. São números. Mas para um investimento de curto prazo, onde eu tenho essa lucratividade alta, faz muito sentido e é muito interessante a venda da carta. Aí vai dentro do que tu falou. Cara, se ele tá no momento daqui a pouco de acumular capital para um negócio ou para a segurança dele, vai fazer sentido ele vender a carta. Mas a gente tem que ser transparente. Curto prazo, venda... Eu longo prazo. Eu tenho uma opinião um pouco parecida com a tua, mas como eu já tive cases no meu portfólio de clientes, como a gente sabe que as cartas de crédito, elas não são, após a contemplação, elas não são de uso imediato. O cliente pode demorar o prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos até comprar o imóvel. Inclusive nós temos... Não tem prazo, né? Não tem prazo para utilizar. Depois que contemplou, o crédito está disponível, ele não descontempla mais. A gente faz uma análise de mercado. Se a rentabilidade com a venda da carta ela é acima dos investimentos tradicionais ou até mesmo da renda que o nosso cliente empresário consegue fazer mensalmente, ele vai analisar o custo de oportunidade. Né, Pedro? Perfeito. Se ele conseguir comprar talvez 2 imóveis pelo preço de 1, já começa a ficar interessante. Eu não tô te trabalhando aqui nesse cafezinho. Não. Porque tu tava falando uma coisa e tava falando uma informação muito importante. Eu tava com medo de atrapalhar o justiça. O que acontece com muitos dos nossos clientes? O custo de oportunidade seria, eu tenho R$1 milhão para comprar um imóvel e em vez de eu comprar um imóvel de 1 milhão, eu vou lá e diversifico. Diversifico e compro 3 imóveis. 3 imóveis que custavam, cada um deles... 500 mil reais. R$500 mil. E tu comprou cada um por, sei lá, 350 cada um. 350 cada um. E ainda eu diversifico a região onde eu vou comprar esses imóveis. Um eu compro talvez na região litorânea, outro talvez eu compre na região da Serra, pontos turísticos diferentes, onde a rentabilidade vai ser diferente de cada imóvel. Principalmente através de Airbnb. Principalmente através do Airbnb, que é uma ferramenta que a gente também dá assessoria para os nossos clientes. A gente sabe que a rentabilidade ela é muito maior do que as tradicionais que a gente tem no mercado hoje. Hoje um aluguel tradicional vai normalmente de 0,4% a 0,8% a nível Brasil, né, o aluguel tradicional. Exato. Sobre o valor do imóvel. E um aluguel em cima de Airbnb, ele sai de 0,8% até uns 2%. Então, vai depender muito da questão da vacância. Né? Que a gente já mensura antes para o cliente qual que é ali o percentual de vacância que ele tem na região, né? É que hoje tem muitas consultorias que conseguem nos auxiliar nessa situação e ferramentas que nos conseguem auxiliar nessa situação também. Tem né? parceiros de negócios e empresas que fazem só a administração de Airbnb, né? Então fica muito mais fácil, né? Tu tem a ferramenta, já joga a ferramenta e alguém ainda administra ela para ti. Exatamente. Então, se o nosso cliente ali, vamos voltar aqui, se o nosso cliente ele não for emocionado, que normalmente acontece do cliente se emocionar quando ele vê essa possibilidade de rentabilidade tanto na venda quanto na compra, se ele não for emocionado e for mais sensato e avaliar um pouquinho o cenário que ele vai ter em mãos, ele consegue ter aí o melhor custo-benefício e a melhor opção de rentabilidade do médio para o longo prazo. Então, tudo depende desse cenário. Concordo contigo ali no teu ponto de vista, mas também tem esse detalhezinho que eu acho bastante claro, o custo da oportunidade na verdade, o como que a gente se posiciona, né? Na verdade, a gente mostra muito, a gente apoia a questão da venda da carta, é uma rentabilidade que são números, a gente não tem como fugir. Extremamente lucrativo, principalmente nos primeiros anos ali. Só que a gente tem a obrigação, como donos do conhecimento sobre o produto, de mostrar onde o potencial do negócio vai. Eu acho que muitas vezes o potencial do produto consórcio ele não foi apresentado de fato, do início ao fim. A gente trabalhou muito nisso nos últimos meses, né?
na forma dessa apresentação. E talvez se as pessoas conseguissem entender o tamanho do potencial do produto, muito mais gente já teria gerado patrimônio em menos tempo. Olha só, o que eu... Vamos lá, eu vou dizer alguns dos relatos de alguns clientes, assim, que eu lembro agora por último. Bem assim, tá? Cara, eu nunca vi isso na vida. Cara, eu já passei por tantos corretores e nunca ninguém me apresentou isso. Nossa, mas isso daqui é possível mesmo? Eu não acredito. Isso foi algum dos relatos que me veio na cabeça agora. Tem aquele, Pedro, que o cara... Não, isso aqui só pode ser pirâmide. Isso aqui só pode ser pirâmide. Teve um cliente hoje, né? Uhum. Teve um cliente hoje que um parceiro de negócio lá de São Paulo. E daí eu apresentei um projeto nosso novo aí, né? Que a gente vai falar depois desse projeto aí. Um outro momento. Um outro momento ainda do papo. Vou dar um spoilerzinho só. E depois dele ver esse projeto, ele tava falando, cara, eu sou investidor há tempo do consórcio. Já comprei mais de 80 consórcios. Já conversei com mais de 40 corretores e eu nunca vi um projeto desse jeito. Eu nunca vi alguém casar tanto a ideia, me apresentar uma ideia que eu já tinha na minha cabeça, só que de forma elucidada, ele falou. Então é um feedback aí que a gente tem bastante positivo, né? Muito positivo. E muito também do quanto da bagagem que o Pedro nos trouxe e do quanto que a gente se dedicou para estudar sobre o produto, né? Para entender a parte, aí entra a questão que o Pedro falou, de estudar o mercado imobiliário, de entender de como é que funciona a economia do país. Se a gente não sabe a economia do país e não estuda e não entende nada do mercado imobiliário, como que eu vou utilizar a melhor ferramenta que eu tenho para investir no mercado imobiliário de forma certa? Perfeito. Não tem como. Então, por isso que a gente se dedicou muito nessa parte, né? E uma coisa, não sei se podia falar, mas azar também, já ele tá emocionado, eu já vi que ele tá emocionado. Já joguei uma situação no ventilador, agora eu vou jogar outra que eu não sei se eu poderia, mas azar. Pra ter uma noção, tipo assim, a gente vende, né, a gente presta assessoria para todo lugar do Brasil e no exterior. Correto. Para todo lugar no Brasil e no exterior. E muito recentemente, a gente teve até uma Big Brother que... Eu não vou falar nomes, tá? Não vou citar nomes. Não falo nomes. Eu não vou citar nomes. Eu só vou jogar. Não vou citar nomes. Mas a gente teve até uma Big Brother com alguns milhões de seguidores que virou, né, cliente do nosso escritório, investidora do nosso escritório, investidora uma cliente do senhor Bernardo, né, Vê? Uhum. Ela acompanhou o meu trabalho nas redes sociais, aí vai da importância aí, né, do trabalho feito nas redes sociais. E aí me seguiu no Instagram, a gente conversou, trocamos uma ideia, entendi mais ou menos como é que era a vida dela, e ela tava me comentando. Aqui em São Paulo, em Alphaville, o mercado imobiliário ele tá muito aquecido, a gente já tinha essa informação, né? E só confirmamos, né? Só confirmamos. Então tem muitas oportunidades do mercado imobiliário, eu tô querendo investir meu dinheiro para gerar mais patrimônio. E aí, quando ela falou isso, eu falei, eu tenho algo para te apresentar. E aí, a gente fez uma reunião, né, online, vídeo chamado. Aí, apresentei para ela o projeto e ela falou, cara, eu realmente nunca tinha visto isso. Eu já tinha ouvido falar de consórcio, mas eu não imaginava que ele tinha esse potencial. Aí, fechamos o negócio. Inclusive, de repente, semana que vem a gente vai estar em São Paulo. Vamos conversar com a cliente, entender um pouquinho mais, né? Pra ver se conseguimos auxiliar ela de outra forma e tal. Pegar um feedback também do trabalho, a conversa pessoalmente é importante, né? Mas é legal esse caso aí porque é uma pessoa famosa, né? E que quantas pessoas, de repente, famosas que iriam aderir a esse planejamento se tivessem uma assessoria e tivessem... Atualmente a gente tem alguns jogadores, alguns empresários famosos também que são nossos clientes. Mas, tipo assim, se o cara não vamos dizer assim, ele nunca nos deu essa liberdade de falar que era, de repente, nosso cliente, ou ele quer ficar mais em offline essa parte de investimentos dele. Manter a descrição, né? Manter a descrição, a gente deixa quieto, a gente não fala. Assim como a gente não falou quem é, só falou que é Big Brother. Não falamos nome. Mas tem outros famosos aí que a gente tem. Tem outros famosos aí, mas o que eu acho legal, tá? O rompimento de barreiras até. Perfeito, né? É isso aí. Vamos lá, antigamente era principalmente o velho consórcio, como a gente começou falando sobre isso também, né? Principalmente o velho consórcio, ele era muito visto para quem não tinha dinheiro. Exatamente. Como uma forma de planejar e fazer uma poupancinha forçada e depois ir lá e comprar alguma coisinha.
trocar de carro, sair do aluguel, ou fazer alguma coisinha, ou comprar uma moto, era isso. Exato. Era dessa forma que era visto. Hoje, quem tem dinheiro, é difícil de não, depois de sentar e conversar, não querer aderir a um consórcio. Investir no muito consórcio. Detalhe, É muito difícil. se tiver a mente aberta, com as informações corretas sendo passadas para essa pessoa. Exatamente. Entendeu? Daí sim, daí faz todo sentido do mundo. Então isso precisa de, primeiro, muito conhecimento, depois uma apresentação bem... Personalizada, bem exclusiva. personalizada, exclusiva, e ao mesmo tempo algumas outras ferramentas que a gente trabalha que também nos assessoram para dar essas, conseguir mostrar de uma forma que o cara fala assim, nossa, Tu não quer realmente citar, é diferente. já que a gente tá falando disso, vamos ver se ele vai querer falar ou não. Tu não quer falar daquele case lá do McDonald's, do Wolf Franchise? Eu acho que agora Ou a não é gente o não momento fala ainda. Ainda não é o momento. Mas tem uma prova social bem legal que fala... A gente pode retrata um falar, pouco a gente isso. pode falar... Falar sem falar. Vamos lá. Porque foi o atendimento WOW que a gente chama lá no escritório, né? Que é um dos mandamentos, faça o atendimento WOW. Foi o legítimo atendimento WOW. Foi né? o legítimo atendimento WOW. O que acontece? Hoje, tanto para a empresa, tanto para PJ quanto para pessoa física, a gente consegue auxiliar de diversos formatos, né? Então, como é que eu vou daqui a pouco... Vou dar um exemplo, tá? Como é que eu vou daqui a pouco querer vender para a pessoa só pedindo, por exemplo, o que fica bom para ti de parcela, Josias? Não. Não é assim. Isso me chega a me dar um arrepio de... Mas, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. Agora, se eu, por exemplo, eu tenho uma noção, daí eu vou falar tanto PJ quanto pessoa física. Se eu tenho uma noção de quanto que é a renda dessa pessoa, certo? Quanto que é a renda dessa pessoa, quanto que de valores essa pessoa tem investido em renda fixa, renda variável, e qual que é as outras fontes de rendas com negócios, eu posso de fato vir com um projeto atraente e te mostrar, cara, seria interessante tu fazer dessa forma e te dar os motivos do porquê tu deveria fazer dessa forma e o quanto isso agregaria na tua vida financeira para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Então vamos lá, quando eu estou apresentando um projeto onde que eu vou mostrar exatamente daqui a 20 anos, como é que essa pessoa pode estar só fazendo esse projeto, ou não é uma assessoria e onde que a gente demonstra um planejamento e é onde que a gente consegue mostrar que a pessoa teria uma rentabilidade significativa e, vamos lá, uma renda vitalícia. Isso também mostra muito a nossa posição no mercado, né, Pedro? E a segurança também, que a gente quer ter um relacionamento com o nosso cliente a longo prazo. Perfeito. A gente não quer ser aquele... vendedor de consórcio que vendi ufa, larguei o cliente em mão. Não. Muito diz até pelo nosso nome, o Wolf 360. Eu sempre falo isso para meus clientes e eu não sei se é verídica a história, mas ela sempre cola. Por que o nosso nome é Wolf 360? Porque a gente completa o ciclo com o nosso cliente. Também. A gente faz o ciclo completo. Do início, onde ele fechou o planejamento, o investimento dele com a gente só vai largar a mão do cliente quando ele tiver com a rentabilidade dele em mãos, planejada e concluída. Então é isso que a gente busca. E esse também é um diferencial. A gente busca essa parceria, essa credibilidade do nosso cliente. Então um relacionamento a longo prazo com o nosso cliente. Certo. Ô, Josias, foi engraçado. Eu vou falar do caso sem falar do projeto. Só para exemplificar isso que o Pedro... Quase quebrei o microfone. Exemplificar isso que o Pedro tá falando e que tu tá falando. Esse caso... O cliente ia lá para comprar o consórcio. Foi assim. E aí a gente foi lá, fez a visita no consultório. Não, reunião. Fizemos a reunião. Não, primeiro foi uma visita, né? Não É, foi uma reunião. Foi conhecer o cliente. Convidou para ir lá. Isso, para ir lá conhecer a empresa ele. dele. Então a gente foi lá, fizemos a visita. Depois até tem uma frase que a esposa, que também é sócia da empresa, falou bem no final do atendimento. Foi engraçado, vou falar depois. E a gente fez a visita. E aí entendemos como é toda a empresa do cliente, como é que era o negócio dele. A gente ficou 2 horas, tudo. A gente ficou 2 horas conversando com ele. E ele ainda achava que a gente era um vendedorzinho de consórcio. Até então ele achava que era isso. E ele tinha uma ideia na cabeça. Depois que a gente conversou na primeira reunião, eu falei assim, cara, eu tenho um projeto para te apresentar. E só que eu preciso de algumas informações tuas para eu te apresentar de fato esse projeto.
E faz sentido. E eu não falei pra ele qual o projeto que era. Só entendi todo o funcionamento da empresa dele. Aí o que a gente fez pra vocês entenderem bem, né? A gente pegou todo o faturamento da empresa dele, pegamos o faturamento de outras unidades que ele tem, então a gente estudou a saúde financeira da empresa dele e a gente montou um projeto de expansão da marca dele, onde a gente se dedicou um dia todo na montagem desse projeto para apresentar algo específico para esse cliente. Uma apresentação que não existia, que a gente criou para esse cliente, baseado em toda a saúde financeira da empresa dele, baseado em todos os números. O cliente abriu as planilhas financeiras da empresa para que a gente pudesse estudar e fazer uma proposta, onde a proposta ficaria completamente encaixada na saúde, que seria saudável ele investir em consórcio para que ele pudesse ter essa expansão da marca dele. Então, atendimento ou no final foi engraçado que eles fecharam o negócio com a gente e foi engraçado que lá embaixo na escada, quando a gente levou até o final, a esposa dele falou: e eu achei que vocês eram vendedorzinho de consórcio. ela falou assim pra nós. Eu lembro disso. E aí eu dava risada, eu falava pra ela: tu não tava esperando isso, né? Foi muito legal esse cara, porque foi um exemplo da nossa dedicação, né? Do quanto que a gente vem estudando profundamente sobre o produto, do quanto que a gente vem trabalhando numa linha um pouco diferente, mais exclusiva, com atendimento. E bastante assertiva, né? Bastante assertiva, porque a gente se preocupa muito com a saúde financeira do cliente, seja PJ, seja PF, então a gente quer que ele faça um investimento que faça sentido para ele e que auxilie ele, que não dê prejuízo. Então a gente não tem, cara, como é que eu vou te vender 4, 5 milhões, 8, 10 milhões, se eu não sei algumas informações da tua saúde financeira? Se eu não sei como é que tá a tua empresa, se eu não sei o teu planejamento de médio e longo prazo. Não sei teu objetivo, teu objetivo não é claro. Eu vou te perguntar o que fica bom para ti de parcela ou é eu que vou te sugerir? Não faz sentido. Não faz sentido. No nosso caso, a gente trabalha num formato onde a gente define um orçamento com o cliente e a gente que dá a sugestão de quantas cartas de crédito que ele tem que pegar. O cliente não sabe. O cliente não sabe. Eu vou chegar lá pra ti Ô Pedro, me diz qual que é o melhor tênis na loja de futebol ali. Não, é o cara que tá te vendendo que sabe o que é o melhor. Então por isso que a gente apresenta, nós que damos a sugestão. Cara, tu tem que pegar cartas desse valor, tu tem que pegar esse valor tu tem que gastar esse valor de aporte mensal. Só que tem que ter um cuidado nisso tudo. Eu sei que tem muitos clientes nos assistindo hoje. E além de clientes, tem muitos vendedores, assessores a nível Brasil que também estão nos assistindo. Eu só acho que tem que cuidar, tá? Por que eu acho que tem que cuidar? Tem muita informação relevante no Google e no YouTube que são muito positivas, que agregam... Desculpa. Tem muitas informações que agregam, que realmente são verídicas, que dá para levar ao pé da letra, só que ao mesmo tempo tem outras tantas que não são. Tem muita gente que começa e daqui a pouco já tá te falando algumas coisas que nem sabe direito o que é direito e já sai despejando. Despejando informação. Então, o que eu normalmente oriento? Cara, dá uma conversada com 2 profissional para ver o que cada um fala e daí todas as pessoas têm um feeling. Entendeu? Todas as pessoas têm um feeling. E vai olhar pro profissional e vai falar assim: eu acho que eu vou naquele outro ali. Porque ele me passou mais credibilidade, me passou mais confiança, me passou mais autoridade. Às vezes acontece, não tô falando só no consórcio. Eu tô falando em todos os tipos de empresas e etc. De modalidades de negócio. Infelizmente, tem muito cara picareta, ou que não tem conhecimento, que promete coisa que não consegue cumprir. Isso tem vários casos. Isso tem vários casos. E tipo assim, tu acreditar em promessas vazias, em promessas falsas, só por causa que alguém tá preocupado na questão da comissão, não é legal. Entendeu? Então, tipo assim, tu ter uma segunda opinião, às vezes é interessante. Vamos supor, né? Eu tô com o meu joelho meio bichado. Né? Tô indo no ortopedista. Se o cara pegar e me falar que eu tenho que fazer um tratamento de joelho, beleza, eu vou fazer o tratamento de joelho.
Se esse ortopedista me falar daqui a pouco eu tenho que fazer uma cirurgia, eu vou procurar um outro profissional para ver se o outro profissional vai me dizer a mesma coisa. Perfeito. Que eu tenho que fazer uma cirurgia para ver se daí, os dois foi, tá? Quem que é o que tem mais autoridade? Quem que não vai me ferrar para não conseguir nem mais andar pro resto da vida? Eu acho que vai ser aquele. Então eu vou naquele. Certo? Faz sentido isso? Claro, faz análise, né? Antes Mas é tipo assim, cara, tô dizendo que eu não vou confiar no primeiro? Não é isso. Mas se eu não tenho certeza ainda, então eu vou pegar uma segunda opinião. Não, e é tudo uma questão de transparência e alinhamento de expectativa e realidade, né? Se o cliente sabe que a gente está sendo transparente, está alinhando a expectativa com a realidade, tá tudo certo, cara. Agora, a partir de um ponto onde eu começo a ir para um jogo de falsas promessas, onde eu começo a vir com coisas mirabolantes, já acaba não fazendo mais sentido, né? Acaba manchando um pouco da imagem do mercado, assim como também tem outros negócios profissionais que também acabam manchando a imagem do negócio. E por que a gente coloca a cara aqui? Vamos lá, querendo ou não, a gente tá aqui com a cara para bater, né? Tá aqui colocando o rosto, falando de várias situações. A cara para bater por quê? Por causa que algumas pessoas podem julgar por a gente ter falado uma situação A, B, ou algo que daqui a pouco não gostaria que falasse, que achou que era pessoal. Então, tipo assim, que achou que era pessoal também. Mas a ideia, além de, tipo assim, claro, fazer com que os clientes consigam ter informações relevantes e informações úteis, é também fazer com que o mercado como um todo, ele cada vez cresça a um nível cada vez mais profissional. Isso. Com mais maturidade. O Pedro tirou a palavra da minha boca. Então, tipo assim, cara, é isso que a gente quer. A gente quer que olhe pro lado e todo mundo fale bem desse tipo de produto, desse tipo de segmento, e ao mesmo tempo que tenha muita gente se dando bem com isso. Perfeito. Cara, perfeito. Entra aqui no ouvido e sai, cara, assim, ó, perfeito quando dá tudo certo. Agora, quando dá errado, é como se tivesse me machucado também. Exatamente. Porque a gente não sai feliz. A gente não sai feliz. Perfeito. Só que isso às vezes acontece de novo por, às vezes, indicação ou má orientação do profissional que atendeu. E tem mercado para todo mundo, né, Pedro? Se o segmento se profissionalizar bem mais, e se o Brasil todo estiver atendendo num nível profissional bom, todo mundo vai ganhar dinheiro junto. Então todo mundo vai sair bem, os clientes vão estar muito mais assessorados em toda a região do Brasil, os vendedores, o pessoal que trabalha com o consórcio vai ganhar mais dinheiro naturalmente e as coisas vão fluir melhor. Então não tem por que a gente querer, a gente brinca que é concorrente e tal, mas na verdade não, a gente é todo mundo colega de profissão, de certo modo. Eu faço o meu, tu faz o teu, a gente faz o nosso como empresa, como equipe, tentando levar o melhor para o cliente. Mas a gente torce para que o mercado cada vez melhore, né? Se tem algo que ele é tendência, vamos pegar o Airbnb. O Airbnb é uma tendência no Brasil. Então todo o Brasil inteiro ganha dinheiro com o Airbnb. Então é a mesma coisa. Então é isso que a gente torce, né? Para que não tenham pessoas que manchem a imagem de um mercado que a gente sabe que é muito bom, que a gente acredita muito de fato no potencial do produto e que a gente trabalha de uma maneira séria e profissional para trazer o melhor para os nossos clientes, né? Vamos lá. A gente falou de alavancagem financeira, que é vender a carta de crédito contemplada, né, e ter uma rentabilidade significativa, que é vender, ganhar um ágio, e daí depois, claro, tem a outra parte do processo, que é o que a gente normalmente revende essa carta contemplada para alguma outra pessoa, que eu já vou chegar lá, que é a famosa carta contemplada. A gente falou sobre alavancagem patrimonial, certo? Certo. A gente falou sobre alavancagem patrimonial, e a gente falou também sobre capital de giro. Perfeito. De uma forma... vamos dizer assim, entramos um pouco em cada ponto. Para encerrar, eu gostaria que a gente falasse sobre a carta contemplada. Perfeito. Tá? Primeiro, se a gente oferece dentro de uma margem comercial, né, um valor para comprar essa carta do nosso cliente, a gente oferece dentro desse valor por causa que a gente vai colocar mais uma margem em cima e revende essas cartas de crédito. Ninguém trabalha de graça, então, tipo, entrou um valor aqui, o investidor ganhou a margem dele, a gente vai colocar mais uma margem em cima e vai revender para alguma pessoa que está com um pouco mais de pressa e que não se planejou e agora precisa desse crédito imediato. Perfeito. Certo? Vendendo essa carta contemplada, muitas pessoas perguntam assim, tá, mas é positivo? Vale a pena a carta contemplada? Mas eu estou dando um valor muito significativo de entrada, eu estou assumindo as prestações, às vezes eu não vejo que é mais interessante que o financiamento das outras.
Depende da pessoa, algumas pessoas dizem que é melhor, outras pessoas dizem que é pior. Então, o que eu quero dizer com isso? Na grande maioria dos casos, uma carta contemplada vai ser interessante, certo? Vai ser interessante, vai ter uma taxa legal ali, comparada às vezes com, dependendo de como essa pessoa tem, vamos dizer, uma proximidade com o banco ali, e até mesmo, além da proximidade, a questão de score também, né? Claro, óbvio. Se tem outros imóveis como já financiados também, isso influencia bastante também. Qual que é a renda da pessoa também influencia, porque quanto mais renda mais baixa familiar, entra mais ali para o Minha Casa Minha Vida, tem uma taxa mais baixa. Quanto mais uma renda maior, normalmente a taxa fica mais alta. Exatamente. Certo? Só que tem muita gente também que quer capital de giro. Tem muita gente que quer capital de giro. E procura um home equity. Mas muita gente. Muita gente. Não é pouco. E tipo assim, um home equity hoje é caro. Muito caro. Certo? Então, o que eu quero dizer? Se hoje, você que está nos olhando, se hoje você está à procura, por exemplo, de um crédito imediato, e tu quer, por exemplo, nos olhando ou nos escutando, né? Pode ser que esteja nos escutando. Tá à procura de um crédito imediato, tá? Ou à procura de uma carta contemplada. A gente tem carta contemplada para vender, certo? A gente tem, na verdade, um banco de cartas enorme hoje. E a gente sempre olha caso a caso para ver qual que é o melhor cenário. Se quiser uma carta contemplada, a gente também tem. Então, a gente tem crédito imediato e a gente tem planejamento de crédito conforme a necessidade de cada pessoa. Só que a carta contemplada é normalmente muito mais interessante que o home equity, que é um empréstimo com garantia. Não dá tempo para a gente falar muito sobre isso. Mas, tipo assim, se eu for fazer a comparação, números de um lado e de outro, a carta contemplada às vezes vai fazer muito mais sentido. Então, se tu quer dinheiro e tu tem um pouco de dinheiro para dar de entrada, a carta contemplada, na maioria das vezes, vai ser muito útil para você. Né? E daí tu pode fazer mais dinheiro com uma taxa mais baixa. Exatamente. Muitas vezes até chamam de praticamente uma dobra de capital, né? Tu vai dar uma entrada e tu vai pegar o dobro daquele capital que tu tá dando de entrada com uma taxa muito barata, né? Então faz muito sentido para um cliente que precisa de um capital de giro, que ele é investidor, que ele consegue fazer dinheiro com esse capital na mão, ele comprar uma carta contemplada e alienar no imóvel dele. E a gente dá o auxílio em toda a parte do processo, tanto antes quanto depois. Exatamente, o ovo 360. É isso aí. Hoje, só pra essa parte, né, a gente tem mais de 40 colaboradores, né, nessa parte de assessoria pós-contemplação, né? Na verdade, hoje, atualmente, a gente está com 67 colaboradores no total. Entre administrativo e comercial, a gente está com 67 colaboradores. Então, é muita gente prestando assessoria, seja na parte comercial ou na parte ali do back-office. Muita gente nos bastidores, né, Pedro? Nos bastidores. Então, tipo assim, é todo mundo que tem um propósito. Servir ao cliente, trazendo as melhores, né, possibilidades do mercado, mas principalmente fazendo um atendimento ovo. Então, a gente está em busca de excelência em todos os processos. Em todos os processos e a todo momento. Então, eu acho que isso nos diferencia, né? Estar em busca sempre de uma melhoria constante, certo? Pô, quantas melhorias a gente fez em 2 meses? Agora bota para 1 ano atrás, agora bota para 2. Então, são coisas que o cara vai aprendendo e vai cada vez melhorando cada vez mais. E até mesmo, vamos lá, aprendendo como profissional, como pessoa também. E como tu faz das duas formas, te ajuda também a parte financeira. Então, eu tenho certeza que o Josias é outra pessoa depois que começou a trabalhar. Com certeza. Né? Tipo, pega tu lá 4 anos atrás. Nossa. Para agora. É uma pessoa completamente diferente. O B também. Mesma coisa. Mesmo, tipo, às vezes um período curto de tempo, mudou muito. O mercado te faz ser volátil, né, Pedro? O mercado te faz a mudança. Uhum. O ambiente, o mercado, porque imagina, o mercado que nós tínhamos há 20 anos atrás não é o mesmo que a gente tem hoje. E o mercado que a gente vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, não é o mesmo que a gente tem hoje também. Então, isso faz com que a gente naturalmente busque por essa evolução. Busque por melhorar, busque por novos conhecimentos para atender melhor os nossos clientes. Mas hoje, José, até vou num outro ponto também, até.
A cultura da nossa empresa é muito forte, né? A gente tem uma cultura onde tu vê que, cara, tem 67 colaboradores. Os 67 colaboradores são inconformados. Tu vê a energia a cada reunião, né, mensal que a gente faz da empresa toda, tu vê a energia que cada setor, cada equipe tem. É o brilho no olho, né? O brilho no olho. E isso que acho que o Pedro tá falando é que nem ele citou, né? O nosso desenvolvimento, ele não é só profissional. Ele é pessoal ali dentro. Então a gente tá sempre trocando ideia de livro. Cara, me recomenda um livro pra tal situação. Me recomenda um artigo pra tal situação. Cara, assisti um podcast que fala sobre esse assunto. Então a troca de energia que a gente tem na nossa empresa, devido à cultura que a gente tem lá, ela é muito forte, né? E acho que isso que faz a gente ser inconformado. Né? Tem uma situação que é bastante bem legal, assim, que eu passo de vez em quando. Inicialmente, quando eu entrei na Wolf, o pessoal falava os clientes que são hoje amigos e alguns amigos que viraram clientes, os mais próximos, assim, digamos. Chegava assim, e não era o Josias mais que estava chegando, ó o Lobinho lá, ó o Lobinho vindo. E aí quando eu entrei na Wolf, bem no início, eu ficava meio, mas que chato, eu ficava incomodado com isso, né? Cara, e hoje eu tenho um orgulho. Eu tenho um orgulho quando eles falam. Lá vem os lobinhos. Lá vem o lobinho. Eu falo, cara, e que orgulho que me dá. Porque o pessoal já sabe, hoje eles falam, já conhecendo a nossa empresa, né? Já vendo como é que é a nossa metodologia de trabalho, confiando no nosso trabalho. Então hoje a gente praticamente bate no peito com orgulho de hoje ser foi um amigo nosso das antigas, né? Foi lá no escritório. Exatamente, hoje, ficou impactado com o que viu, né, Josias? Tivemos uma visita aí de um amigo que vai ser nosso cliente com certeza, que ficou impactado tanto com a nossa estrutura, quanto com a maneira que nós trabalhamos, com o atendimento. Ele falou, negão, olha, vocês estão muito acima de muitos lugares que eu já visitei. E o cara é empresário, o cara já trabalhou em diversos ramos de negócio, então ele tem bastante conhecimento, já viajou pelo Brasil, pelo exterior, e ouvir um elogio de pessoas assim que são próximas e referência é muito bom. Legal. Me diz uma coisa, vou fazer uma pergunta. Por acaso ele não falou que a gente era XP dos consórcios? É porque tem... Ó o merchan. Não, não é marketing. Pior é que não é marketing, cara. Pior que tem muita gente hoje, muitos clientes falando assim, vocês estão parecendo a XP dos consórcios, porque, tipo, vocês fazem algo muito diferente e estão inovando no mercado, mas vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês dois por essa troca que a gente teve aqui no dia de hoje. Agradecer também a todas as pessoas que ficaram com a gente até o final aí. Muito obrigado. A gente se encerra mais um Wolfcast aqui. Agradecer ao Bernardo, agradecer ao Josias. Foi um prazer foi um prazer. Gostaria que vocês dois passassem o Instagram de cada um de vocês, certo? Perfeito. Pra gente encerrar também. E pode fazer um agradecimento se vocês quiserem também. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Pedro. Sempre um prazer estar com meus amigos, parceiros de trabalho. E vou deixar meu Instagram aí, que é Bernardo Wolf Consórcio. Tá lá, seguem lá. Acompanhem os conteúdos, que a gente tá botando bastante conteúdo, né? Diariamente. E é isso. Muito, muito prazer mesmo. E eu também, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui na presença do ilustre Pedro e do colega B aí, Bernardo. Meu Instagram é @josias.lacerda. Então nos sigam lá, acompanhem nosso dia a dia, nossos conteúdos. Se quiserem, venham tomar um cafezinho conosco e serão todos muito bem-vindos. Grande abraço e muito obrigado aí, pessoal. E o meu Instagram, pedroverissimo.wolf. Agradeço a presença de todas aí nos escutando e até a próxima.